Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez para o nosso estudo de sábado, como todo sábado nós fazemos. Nós estudamos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita é um artigo da revista do segundo trimestre de 2021. É um artigo escrito por Nancy Duzilek, que tem por título Casamento e Palmeira, traçando um paralelo. Já estamos no finalzinho, né? Já no finalzinho do mês de maio, mês da família. E esse artigo, na verdade, era uma programação para uma entrega de Bíblia Branca, mas eu achei tão interessante, que resolvi compartilhar não só com os casais, né, de noivos, mas com os casais casados e enamorados, que é esse artigo aqui, Casamento e Palmeira, traçando um paralelo. E eu achei interessante, queridos, por causa das características da palmeira que deve ter em nosso casamento, que deve ter em nosso lar, que deve ter em nossa família. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos falar com o Pai, conversar um pouquinho com Deus? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus, peça por sua família, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Ore ao Senhor, apresente sua família a Deus. O que é que você precisa? O que é que o seu lar está precisando? Ore ao Senhor, fale com Ele. Deus ouve as nossas orações. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada mesmo pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nossas vidas. Senhor, muito obrigada, ó Deus, porque tu és, ó Deus, o alicerce do nosso lar, da nossa casa, ó Pai amado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos aqui para louvarmos e sermos instrumentos, ó Senhor, nas tuas santas mãos. Usa-nos, ó Deus, que não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usado por Ti. Pai amado, o mês de maio foi o mês separado para a família, mas nós sabemos, ó Deus, que a família é um projeto Teu, nascido no Teu coração. Quando Tu criastes, ó Deus, o homem, ó Pai, Tu criaste também uma mulher que lhe fosse idônea, ajudadora, companheira, para que ambos estivessem lado a lado, cuidando daquilo que Tu colocaste nas suas mãos para cuidar. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada lar, a cada família que está sendo representada pela pessoa que nos assiste nesse instante, ó Deus. Eu não conheço quais são as suas necessidades. Eu não conheço, ó Deus, quais áreas precisam da tua intervenção, mas eu sei, Senhor, que tu és capaz, ó Deus, de transformar, tu és capaz de restaurar, tu és capaz, ó Pai, de sustentar, Senhor, e dar estrutura, ó Pai, nas alicerces, ó Deus, de cada lar. Que Cristo, Senhor, seja a base, que Cristo seja o alicerce dos nossos corações e das nossas famílias. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, casamento e palmeira, traçando um paralelo. Gente, como eu falei que achei interessante, é porque as características da palmeira, a utilidade da palmeira. A palmeira é toda útil. Você conhece a palmeira? Você conhece? São várias espécies de palmeira, né? São várias espécies. Mas a Bíblia fala muito da tamareira, né? Da palmeira que dá tâmaras. Mas nós vamos ver que a palmeira foi utilizada para ser colocada para os reis passarem. Nós vamos ver que tiraram folhas de palmeira e colocaram para que Jesus estivesse passando também ali em Jerusalém. Então a palmeira, ela é toda útil. Frutos, troncos, folhas, até mesmo a raiz é útil ao homem. Da palmeira se aproveita tudo, não joga nada fora. Tudo se aproveita da palmeira. Da planta se aproveita tudo.
produzindo-se fibras, óleos, ceras, etc. O crescimento, adaptação e estabilidade são características marcantes da palmeira, né? A palmeira ela é fenomenal. Há várias referências bíblicas da utilização da mesma. E o povo de Deus fazia tenda com suas folhas, da semente o povo alimentava os animais. Nós vamos ver isso em Levítico 23:40. Os homens louvavam a Deus e comemoravam com as suas palhas. Nós vamos ver isso em João 12:13. Cortejavam reis com as suas palhas, construíam casas com seus troncos, e ainda havia as folhas que faziam cestas, escovas, cordas, esteiras, vassouras. Há mais de 1000 espécies de palmeiras pelo mundo. Há mais de 1000 espécies de palmeiras. E todas são úteis. Todas são úteis. Tanto as ornamentais, quanto são úteis também para a vida humana, né? Para nós seres humanos, para a utilização para fazer ceiras, para construir tendas, para fazer telhados. Nós vamos ver que no São João se usa muito as palhas do pé de coco para fazer barracas. É utilizado também essas palhas para fazer coberturas de casas, de tendas. Então, mas a Bíblia, ela fala muito sobre a utilização da palmeira e era muito utilizada mesmo pelo povo de Deus. E a Bíblia fala muito também dessa palmeira, da tamareira, né? Da tamareira. Os nomes do seu fruto, do fruto dessa planta, dessa espécie de palmeira, é a tâmara. E as tâmaras, elas possuem uma coloração avermelhada, é assim um laranja meio avermelhado. Os frutos, eles são fibrosos, têm um sabor agridoce maravilhoso e é muito utilizado para adoçar os alimentos. Era muito utilizado para adoçar os alimentos daquela época, porque a tâmara, esse sabor agridoce, mas ela é bem gostosinha e bem docinha mesmo, né? Eu que não posso comer açúcar quando como tâmara, ela me faz um pouquinho mal se eu comer em excesso. Eu tenho que comer uma ou duas, né? Quando a minha gatinha Jennifer me dá. Hein, Jennifer? Ó a dica, viu? Quando eu for aí em Vitória em janeiro, já sabe. Então, a tâmara ela é extremamente saborosa e era utilizada naquela época para adoçar os alimentos, daquela época. Então, a palavra de Deus, ela faz uma referência, né? Ela faz um paralelo entre o justo e a palmeira, entre aqueles que estão plantados na casa do Senhor e a palmeira. A Bíblia nos diz em Salmos 92, versículo 12, 13, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, o salmista, ele fala aqui no Salmo 92, versículos 12 e 13, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa palmeira. E ele fala que o justo, ele florescerá como a palmeira. Essa palmeira que o salmista está falando aqui é a tamareira, cujo fruto é a tâmara. E essa palmeira, ela atinge cerca de 15 a 30 metros de altura e produz frutos durante todo o tempo. E o interessante é a longevidade dessa palmeira. Ela dura cerca de 100 a 200 anos. E todos esses anos produzindo frutos. Pense. E a Bíblia nos diz que o justo, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão todo ano. Todo ano. Eles florescerão todo ano. O nosso casamento, a nossa família precisa florescer todo ano. Nós precisamos estar plantados
na casa do Senhor. O nosso lar precisa estar alicerçado na rocha que é Jesus Cristo. E o interessante dessa palmeira, se ela tem 15 a 30 metros de altura, imagine a raiz. Para que essa palmeira consiga ficar de pé, imagine o tamanho da raiz dessa palmeira. O quanto ela não é profunda para sustentar uma árvore tão grande. Então, o autor, a autora aqui, ela faz uma analogia. Ela faz um paralelo entre o casamento e a palmeira. E a primeira referência que ela faz sobre a palmeira é o seguinte: não se arranca uma palmeira facilmente. Não é fácil arrancar uma palmeira. Não é fácil tirar uma palmeira do solo. Ela possui uma das raízes mais fortes do mundo, mais difícil de ser destruída pelos ventos e pelas tempestades. Queridos, a palmeira, ela praticamente vai ao chão diante das ventanias e ela volta, de novo à sua posição original. Eu coloquei a foto aí de uma palmeira inclinada, aí nós vamos ver que ela está no solo, numa praia, aí areia de praia, e ela está inclinada ali. Nós vamos ver, queridos, e o que nos chama a atenção é que o mar ele bate, ele volta, ele tira ali um pouquinho daquela areia, mas a palmeira permanece firme. O mar, as ondas do mar não são capazes de arrancar, de destruir essa palmeira. A raiz, como quando nós falamos, pense na altura de uma palmeira e o tamanho da raiz. Só para você ter uma ideia, a raiz da palmeira, ela é profunda. Ela chega a cerca de 3 a 4 quilômetros de comprimento abaixo da terra. Cerca de 3 a 4 quilômetros abaixo da terra. É por isso que é uma das raízes mais fortes e muito difícil de se arrancar uma palmeira do solo. Ela vai descendo, buscando água. Ela vai descendo, se aprofundando. Tem as dificuldades, tem as pedrinhas ali. O solo é rochoso, mas ela vai contornando as suas raízes, vão contornando as dificuldades e vai em busca de água. Enquanto outras plantas secam, a palmeira ela floresce por causa das raízes, que essas raízes elas trazem água. Então o casamento ele deve ser como uma palmeira, ele precisa ter raízes profundas. O nosso casamento precisa ter raízes profundas. E isso só acontece quando nós estamos firmados. O nosso contrato conjugal, ele é firmado, ele é plantado na casa do Senhor. É isso que a Bíblia nos diz. Olha, os justos florescerão como a palmeira, se estiverem plantados nos átrios, na casa do Senhor. Eles irão florescer todo ano. Eles irão florescer por toda a vida. Então, nós precisamos estar plantados na casa do Senhor. O nosso lar precisa estar alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, jamais devamos nos esquecer de que Deus ele é o alicerce do casamento. Com isso, a palmeira, o casal, os noivos, eles devem estar devidamente alicerçados, buscando a água da vida. Jesus Cristo diz que ele é a água da vida, é a água que sacia a sede, é a água que nos dá vida. E nós precisamos buscar essa água da vida para nutrir o nosso casamento, para nutrir as nossas vidas, para nutrir a nossa estrutura, para fazer com que a nossa estrutura, que o nosso corpo funcione perfeitamente e o nosso lar também, que o nosso relacionamento funcione. A palmeira, ela é onipotente, firme, porque tem uma base sólida. Aonde está alicerçado o seu casamento? Aonde você está construindo a sua casa? Quais são os alicerces? Quais são as pedras fundamentais
da sua casa, aonde a sua família está sendo construída, está sendo estruturada. Lembre-se que o casamento, ele precisa estar plantado em cima de recursos sólidos, que é o Senhor Jesus, e não plantado em cima de recursos materiais, e não plantado em cima de diversão, e não plantados em status, embora tudo isso seja muito bom, embora os recursos materiais sejam maravilhosos, embora a diversão seja muito boa e ela precisa fazer parte do nosso lar, o nosso casamento, a base do nosso casamento não deve ser isso. A base de um casamento precisa ser sólida. A base de um casamento precisa ser uma rocha. E a rocha é o Senhor Jesus. Então, o sucesso no casamento, ele vai depender de qual base você está escolhendo e qual base você está assumindo. Qual é a base que você está construindo a sua casa? Você está construindo a sua casa na areia ou você está construindo na rocha? A estabilidade, ela resultará em emoções estáveis e sabedoria para enfrentar o dia a dia. Então, que vocês trabalhem em conjunto, que os casais, que as famílias trabalhem em conjunto, firmados na rocha que é Jesus Cristo, na rocha que é Deus. E Deus não permitirá de maneira nenhuma que essa palmeira seja arrancada. E eu fiz questão de colocar uma foto na praia, de um coqueiro na praia, para nós termos a ideia. As ondas do mar, elas são imprevisíveis. Há momentos que ela vem branda, né? Mas há momentos que ela bate na gente que dói. Quando a gente está tomando um banho no mar, por incrível que pareça, no final do dia ficamos todos quebrados. Não sei você, mas eu fico morta, literalmente quebrada, cansada, né? Dali das ondas do mar. Porque elas vêm, batem, e a cada momento que ela pega a gente de jeito que derruba. Mas ali nós estamos vendo, queridos, vocês podem vislumbrar aí essa foto que nós colocamos, né? Dessa palmeira na areia. Ela tá ali na areia do mar, né? Na areia da praia, numa areia de praia, mas as suas raízes são profundas. As suas raízes estão em busca de água doce, de águas que possam nutri-la, que possam fazer com que ela dê frutos, fazer com que ela permaneça firme e estável, né? Firme e estável aonde ela está. Então o nosso casamento precisa ser assim. Não, os problemas não podem, eles vêm, eles surgem em todo o casamento. Como nós falamos no estudo anterior, todo casamento passa pelas 4 estações do ano. Então os problemas vêm. Os invernos muitas vezes são rigorosos, mas se nós estivermos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, as tempestades virão e elas não conseguirão arrancar a palmeira que é o nosso casamento. Então, queridos, a palmeira não se arranca facilmente e os problemas não podem dissolver os casamentos facilmente. Muitos casamentos têm ido à ruína nessa pandemia porque não têm resistido aos intempéries da vida e aos problemas que têm surgido durante esse período. E nós precisamos, essa é uma característica que eu e você precisa ter em nosso lar. Nosso lar precisa estar alicerçado na rocha. E o nosso casamento precisa ter raízes profundas. Nós precisamos ir em busca de água e água da vida para nutrir o nosso lar, para nutrir as nossas vidas. Assim como a palmeira, as raízes da palmeira vão de 3 a 4 quilômetros abaixo da terra procurando água, nós precisamos também procurar água. Fazer como um salmista, assim como uma corça suspira pela água, nós precisamos suspirar pela presença de Deus em nossas vidas e em nosso lar. Outra característica da palmeira
é que não se pode matar uma palmeira. Não se pode matar a palmeira, apenas cortá-la. Não tem como você matar uma palmeira, você apenas corta. As árvores têm uma casca protetora grossa, e tirando essa casca, as árvores ela tem uma casca protetora, né? Toda árvore tem uma casca que protege ali aquela árvore, que quando tira a casca, a árvore morre. Mas a palmeira não, pois ela não se nutre do que está dentro dela, e sim ela não se nutre dos nutrientes de fora, e sim dos nutrientes que estão dentro dela. A palmeira se nutre da água que as suas raízes vão buscar de 3 a 4 quilômetros abaixo da terra. Então é muito difícil, não se pode matar uma palmeira, você precisa arrancar. Então nós precisamos estar comprometidos com o Senhor Jesus, nós precisamos buscar os nutrientes na oração, na leitura da palavra de Deus, para que os problemas, as dificuldades da vida não cheguem a matar o nosso lar, não cheguem a destruir o nosso casamento. Não tem como terceirizar. Não é uma tarefa que você pode delegar a outro. A oração e a leitura bíblica, a busca de nutrientes, de alimentação, ela é pessoal, ela é individual. A comunhão com Deus não vai permitir que a palmeira, que é o nosso casamento, seja destruída. Então, cuidado! É muito fácil, aqui a autora coloca, vocês se envolverem com uma porção de atividades e se esquecerem de cuidar do interior espiritual de cada um. Não é a esposa que vai santificar o esposo ou o esposo que vai santificar a esposa. É uma tarefa pessoal, individual, uma busca individual que resultará no bem coletivo e na produção de frutos. Então, queridos, assim como a palmeira, que não se nutre de nutrientes de fora, mas sim do que está dentro dela, nós precisamos, o nosso casamento precisa ser nutrido daquilo que está nos nossos corações. Nós precisamos ter amor em nossos corações. Cristo precisa reinar em nossas vidas e em nosso lar. Outra característica da palmeira é que a palmeira ela se curva, mas ela não quebra. E aí nós colocamos uma palmeira, né, sob o efeito de um tornado. A gente não sabe o que é muito tornado aqui, porque os ventos aqui não são muito fortes. Mas às vezes acontecem ventanias aqui em nossa cidade e em nosso país que arrancam telhados, que destroem casas, que arrancam prédios. Mas a palmeira, ela não se quebra. A palmeira, ela se inclina, né? Ela vai até o chão e volta ali com os ventos fortes, mas ela não se quebra. Você precisa ter o seu casamento assim. Nós precisamos ter o nosso casamento assim. Uma árvore é comum se quebrar, mas uma palmeira ela sobrevive a ventos de 150 km por hora. 150 km por hora. Não é maravilhoso? Então a autora coloca na caminhada 2, o casamento, nós vamos enfrentar alegrias, nós vamos passar por momentos de felicidades, mas também nós teremos momentos de tensão, nós teremos momentos de dificuldades, nós teremos momentos de lágrimas, teremos momentos de dor. Ninguém está imune a passar pelos problemas conjugais. São duas pessoas diferentes, vivendo e convivendo juntas. Então é normal ter divergência, é normal ter diferentes opiniões. Dificuldades, elas irão existir sim, mas nós precisamos, como seres de corremos risco e de
e a autora coloca aqui, nós corremos o risco de ter momentos de picos e momentos de solitários vales, né? Mas nós devemos nos lembrar de quem está firmado no Senhor não quebra, se curva. Não quebra, se curva. Então aproveite bem os momentos de alegria. Aproveite os momentos de felicidade juntos. Mas não esqueçam de estarem plantando e buscando raízes profundas, buscando aprofundar suas raízes na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, na busca da presença do Senhor. Porque as lutas elas virão, os desafios virão, mas nós estamos e precisamos saber se estamos trilhando nos caminhos certos e de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, podemos até nos curvar diante de ventos de 150 km por hora que advêm os nossos casamentos, as tempestades que advêm os nossos lares, mas o nosso lar não se quebrará, porque as raízes estão profundas, elas estão alicerçadas na rocha que é o Senhor Jesus. A outra característica da palmeira é que a palmeira não resiste ao frio. É por isso que é mais fácil e por isso que a gente encontra palmeiras em climas tropicais, em climas quentes. Você não vai achar uma palmeira, por exemplo, no Alasca, né? Aqui que a autora coloca. Ela gosta de climas quentes, pois é aí que mostra toda a sua beleza e fortaleza. Então cuidem, mas cuidem muito bem do relacionamento para com Deus. Quer seja individual, quer seja coletivo, como casal. Mas nós precisamos nos relacionar com Deus das duas formas, tanto como casal, quanto o nosso relacionamento individual. Quanto aquele momento do quarto secreto, né? De recolhermos ao nosso quarto secreto e estarmos orando ao Senhor. Permitir que Deus adentre aquele lugarzinho do nosso coração que só Deus pode adentrar e que Ele trabalhe em nossos corações e nossas vidas. Então, nunca permitam que o esfriamento da vida espiritual venha matar o seu relacionamento com Deus. Lembre-se que assim como a palmeira ela precisa de calor, nós precisamos do calor da graça de Deus em nossas vidas e em nosso lar. Então, que as nossas vidas, que os nossos lares possam a cada dia desfrutar desse calor que é a graça do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nosso lar, e que possamos, assim como a palmeira, sermos imponentes e belos e fortes em nossa vida. E aí, para terminar, ela coloca aqui, ela dá como sugestão um acróstico de palmeira, né? Palmeira, e ela coloca aqui. E ela diz que são características que o meu casamento, que o seu casamento, que a nossa família precisa ter. Que a primeira característica é a paciência. Paciência. Né? E ela coloca aqui, né? A palmeira, assim como a palmeira, ela é útil em todas as áreas. Ela usa essas qualidades que o ser humano precisa ter em sua vida e que deve praticar, assim como a palmeira no casamento. E essa para que esse casamento seja alegre, para que esse casamento seja compensador, para que essa sociedade seja frutífera, seja próspera. E isso não cai do céu, né? Não é embalado de presente. Nós falamos o quê? Que o amor, ele é uma opção. O amor é uma escolha, você escolhe amar. Então nós precisamos escolher ter essas características do amor em nossas vidas. E essas características são ingredientes essenciais para o convívio a dois, para o convívio agradável, para que haja harmonia em nosso lar, para que haja harmonia em nossa casa. E a primeira característica da palmeira é a paciência. Paciência. A primeira característica que a palmeira, que é o nosso casamento, precisa ter é paciência.
A paciência é uma virtude difícil de praticar, mas ela é necessária no dia a dia e só temos sucesso tendo paciência com os defeitos do outro, uns dos outros. Porque como nós falamos, nós não somos perfeitos. Nós temos qualidades, mas também nós temos defeitos, nós temos virtudes que são fáceis, né? As virtudes são muito fáceis de se conviver, mas os defeitos é difícil aceitar. Então nós precisamos exercer a paciência um para com o outro, para que a palmeira que é o nosso casamento permaneça firme, inabalável. A segunda coisa é o ajustamento. A autora coloca aqui, são pessoas que vêm de famílias diferentes, de costumes diferentes e não tem o meu costume é melhor, a minha família é melhor, a minha descendência é melhor. Não, nós precisamos nos ajustar. Isso é algo que precisa ter no casamento. São pessoas diferentes, oriundas de famílias diferentes, com costumes diferentes, convivendo juntas. E para se conviver em harmonia, é preciso que haja o quê? Um ajustamento. Assim como as raízes da palmeira, ali naqueles 3 a 4 quilômetros de crescimento abaixo da terra, vai contornando as pedras, as dificuldades, assim também nós precisamos nos ajustar um ao outro. Precisamos contornar, fazer como a água. A água ela é maleável, ela tem um contorno, né? E nós precisamos ter esse contorno na vida a dois. Nós precisamos ter esse ajustamento. Lealdade, né? Lealdade é outra característica, é uma atitude de lealdade para com o outro, é o compromisso que nós assumimos diante de Deus, que nós assumimos diante de testemunhas e que nós assumimos diante do nosso amado, da nossa amada. Nós precisamos ter lealdade para com esse compromisso. Nós precisamos ter lealdade para com Deus e nós precisamos ter lealdade para com os homens. Então, isso é selado na famosa frase que é dita em todo casamento: até que a morte nos separe. Nós precisamos ser leais para com o nosso cônjuge, para com o nosso companheiro, para com a nossa companheira, para com o nosso amado. Precisamos, queridos, ser leais. Precisamos ser fiéis. Motivação. A vida 2 vai fornecer a vocês, né, ao casal, ela fornece ao casal motivações para um ajudar o outro, para um incentivar o outro no crescimento pessoal, no crescimento espiritual. Nada melhor do que conviver com alguém que se ama e com alguém que motiva você, que coloca você para cima todos os dias. Olha como é ruim você estar próximo a alguém com pensamentos negativos, com pensamentos para baixo, desmotivacionais. Nós precisamos motivar o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso esposo, a nossa esposa. A motivação precisa fazer parte do relacionamento a dois. E aí a outra característica é a equidade, né? A equidade. Essa qualidade reconhece os direitos de cada um e busca justiça. É o respeito um pelo outro. Isso jamais pode faltar. É a correção, a lisura na maneira de proceder. A equidade precisa estar no relacionamento conjugal. A equidade precisa estar no relacionamento conjugal. Precisamos reconhecer o direito do outro. O nosso direito termina quando o do outro começa. Nós precisamos reconhecer o direito do outro, nós precisamos ter respeito uns pelos outros. Isso jamais pode faltar num relacionamento a dois, num relacionamento em família. Reciprocidade é a outra característica.
É um sentimento nas relações humanas e principalmente no relacionamento conjugal. O que eu quero para mim é o que eu desejo para o outro. É uma consideração extrema pelo outro. O que eu quero para mim, o que eu desejo para mim, eu quero também para o outro. Isso eu desejo para o outro, eu desejo para a pessoa amada. Então, o que eu quero para mim, como eu quero que o meu esposo me trate, como eu quero que a minha esposa me trate, também irei tratá-lo, irei tratá-la. Então, o amor é o último e o mais importante de todos. Esse sentimento, ele é permeado de alegria, ele é permeado de paciência, de ajustamento, de lealdade, de motivação, de equidade, de integridade, de reciprocidade. Tudo se resume no amor. O amor. Então, na realidade, o amor é o combustível. Esses são os combustíveis indispensáveis na caminhada. O amor, a alegria, porque o amor gera alegria, o amor gera paz, o amor gera ajustamento. E esses sentimentos, eles são indispensáveis na caminhada 2, no relacionamento familiar. E ele acaba se não for alimentado. Então, cuidem para que o amor um pelo outro cresça a cada dia, né? Nós precisamos escolher amar. Nós precisamos escolher amar a nossa família, amar o nosso esposo, amar a nossa esposa. Então, essa é uma receita prática que a autora deixa, né? E cabe a cada um de nós praticar. Paciência, palmeira, paciência, ajustamento, lealdade, motivação, equidade, integridade, reciprocidade, amor. Que possamos estar praticando isso em nosso lar, em nosso casamento. E para guardar no coração, chegando ao finalzinho, para guardar no coração, deixo para vocês o que está em 1 Coríntios 13, versículo 4. 1 Coríntios 13 fala tudo sobre o amor, como nós falamos no estudo anterior. Mas o versículo 4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Se esses sentimentos, queridos, não estiverem, esse sentimento que é o amor estiver presente em nosso lar, nós seremos bondosos para com o nosso cônjuge, para com o nosso companheiro, para com a nossa companheira. Nós não teremos inveja do sucesso do nosso esposo, da nossa esposa. Nós não iremos nos vangloriar dos nossos sucessos. Nós não teremos orgulho. Esse orgulho aqui quer dizer soberba, né? Mas estaremos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, que o seu casamento, que o nosso casamento, seja como uma palmeira, que possamos nos nutrir daquilo que está dentro, no nosso interior, não do que vem de fora, mas do que está no nosso interior, que é alcançado através da busca da água da vida, que é o Senhor Jesus. Essa água da vida alimenta todas as áreas do nosso ser e é capaz de nutrir as nossas vidas e o nosso lar. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, abençoe o seu lar. Que o seu lar seja um lugar de harmonia, de paz, de tranquilidade. E queridos, nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Já pedimos a você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Não se inscreveu por quê, menino? Por que, menina, você não se inscreveu ainda? Se inscreva, compartilhe, divulgue essa palavra que tem sido abençoadora e nos ajude a abençoar vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar juntos orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes.